é a passagem do centurião. Do versículo 1 ao versículo 10, nós estamos vendo um homem que detinha de uma certa autoridade, que tinha homens sujeitos à vontade dele, homens que ele mesmo fala, eu falo para ele vai, ele vai, eu falo volta, e ele volta. Mas em certo momento se sentiu fragilizado, porque ele estava de frente com algo que era acima dos poderes dele. A autoridade dele não alcançava este nível aqui. Precisava de algo mais. Não bastava só ser chefe de 100 soldados. Ele era um centurião. E ele não era um homem ruim, ele era um homem bom. Porque os servos dele vêm de encontro, falam, você precisa fazer Jesus por ele. Você precisa fazer por ele, porque ele é um homem bom. Ele mesmo ajudou a fazer, a construir, ele é um homem bom, ele não era um homem ruim. Ele não usava da autoridade que ele tinha para se sobressair contra as pessoas. Tanto é que ele está aflito porque o servo dele está doente. Então ele não era um homem, apesar da sua posição, do lugar que ele ocupava, ele não era um homem soberbo, arrogante. E Jesus diz, eu vou lá. E quando Jesus está a caminho, ele manda os amigos dizer para ele, olha, fala para ele que ele não precisa vir, porque eu não sou digno que ele entre na minha casa. Eu não sou digno. Eu não sou digno de receber ele na minha casa. Mas diz para ele que assim como eu sou um homem que tem autoridade sobre homens, eu reconheço a grandeza dele, e eu sei que se ele disser apenas uma palavra, o meu servo sarará. O nosso Deus está sobre todas as autoridades. Ele está acima de toda autoridade. Não importa o que um homem decrete ao teu respeito, não importa o que um homem diga ao teu respeito, o que vale na sua vida é aquilo que Deus decreta ao teu respeito. É aquilo que Ele escreveu ao teu respeito que vai se cumprir. É aquilo que Ele determinou ao teu respeito. É a oportunidade que Ele conquistou na cruz do Calvário por você, que vai reger a sua vida. Porque a palavra diz assim que Ele nos comprou antes da fundação do mundo. Ele já nos salvou antes da salvação do mundo. Isso está decretado, está assinado. Só depende de Ele, de mim e de você aceitar a salvação que Ele conquistou na cruz do Calvário, para mim e para você. Mas isso já está determinado. Agora, ser salvo ou não ser salvo depende da tua vontade, depende da tua escolha. Ah, pastor, mas uma vez salvo, salvo para frente. Não. Ele conquistou para você, é um direito teu. É como o pai que tem um terreno grande e ele dá o direito para todos os filhos construírem o terreno. Todo mundo pode construir, mas isso não faz com que todos os filhos tenham que construir no terreno. Não está certo, meu irmão? Não, todos os filhos não precisam construir no terreno. Constrói quem quer, mas o terreno está lá. O céu está garantido, meu irmão. Se você quer entrar e se você não quer, quem decide é você. Mas como o terreno do pai tem regras para construir, tem regras para entrar. E se não cumpre, não pode construir. Isso acontece nos condomínios, não acontece? Você pode ter o dinheiro e o terreno no condomínio pode custar 1 milhão e você pode ter 1 milhão. Mas para construir lá no condomínio tem regras. Tem o modelo da casa que tem que ser construído, não pode ser de qualquer maneira. Todas as casas têm que ter o mesmo padrão.
tem a maneira de se comportar. Não tem? Tem. O céu também. O céu foi conquistado por Jesus para você. O que separava você dele foi quebrado. Tetelestai. Foi pago. Foi quitado. Agora ir ou não ir, depende de nós. Só depende de nós. E esse centurião, ele já sabia disso. Porque ele fala assim: eu posso mandar e acontecer. Mas isso que está acontecendo está acima das minhas limitações. Eu não consigo curar. Mas apenas uma palavra tua pode mudar a história do meu servo. O Senhor não precisa nem vir na minha casa, porque eu não sou digno. Se o Senhor não dá uma palavra, meu servo será curado. Aí o versículo depois, versículo 11, do mesmo capítulo, fala de uma viúva que está enterrando o seu último lugar de encostar o ombro. Porque hoje as mulheres são independentes, elas conquistaram esse direito, lutaram por isso, são dignas disso. As mulheres hoje podem trabalhar, podem exercer opinião, e isso é muito digno, é válido. Mas naquela época, a mulher não tinha direitos. Essa mulher, ela estava agora fadada a viver de esmolas, do coração bom de alguém. Se ela tivesse um parente que a tomasse para si, para cumprir a lei, que não era obrigada a fazer isso, mas ela já tinha enterrado o marido, e agora ela ia enterrando os filhos, o único filho que ela tinha. Ela estava enterrando a esperança dela. Ela estava indo enterrar a esperança dela, de ter uma continuidade. Mas ali ela se encontra com Jesus no meio do caminho. Aquela mulher não tinha condição nenhuma de resolver o estado que ela estava para enfrentar. Não tinha nada que pudesse mudar a história daquela mulher. Não tinha nada que podia resolver o problema daquela mulher. Nada podia trazer solução para ela, meu querido. Além de amargurada, desamparada, entristecida, com um futuro incerto, mas a palavra do Senhor diz assim que ela está saindo, mas a vida está chegando. Aleluias. E a palavra diz assim, do versículo 11 ao versículo 17, conta essa história. E diz que nesse trajeto Jesus olha para ela e Jesus se move de íntima compaixão por aquela mulher. Ali tinha pessoas que podiam ajudar ela. Tinha pessoas que podiam amparar ela, mas não podia restituir a perda que ela estava tendo. Ali não tinha ninguém que podia restituir para ela aquela perda. Eu falo para vocês porque eu tenho um irmão falecido. E eu tenho outros irmãos. Tenho mais de 4 irmãos. Mas nenhum deles conseguiu ocupar o espaço do Gesiel no meu coração. Porque ele era o melhor de nós. Ele era o melhor de nós. É por isso que Deus quis ele.
Esse mês é o mês que meu pai fica em luto, entristecido, porque foi nesse mês que meu irmão faleceu. E não tem quem console o coração do meu pai. Não tem quem console o coração de uma mãe. Mas Jesus, olhando para ela, se moveu de íntima compaixão. Tocou no esquife, a multidão parou. E ele olhou para aquele homem, assim, aquele jovem, e disse: levanta, põe-te em pé. E entregou para aquela mãe. Tem coisas que só Deus pode fazer. Ninguém pode fazer por você. Tem coisas guardadas no seu coração que, por mais que eu fale, por mais que eu aconselhe, por mais que eu agrade, por mais que eu tente, ninguém pode fazer isso por você. Só Jesus pode. Tem coisas que só Jesus compreende aqui dentro. A minha esposa perdeu o pai. Tem dia que ela está sorrindo, pastor Israel. Está brincando comigo com nós. Quando eu vou ver, ela está no cantinho chorando. E o meu menorzinho fala: papai, mamãe está chorando. Você não vai fazer nada? Eu falo: eu queria, meu filho, fazer, mas eu não posso. Porque o que ela está sentindo, eu não consigo curar. O chocolate que eu der para ela não vai curar ela. Vai confortar, mas o vazio do coração não vai ter. Mas eu falo para ela: não se preocupa, meu amor, porque lá no céu todas as suas lágrimas serão enxugadas. Lá não haverá mais tristeza que abrandar as temericaias, porque o dono da vida vai te consolar. Tem coisas que só Deus pode fazer. E não adianta você esperar do homem, porque tem coisas que só Ele faz. Aí o versículo 16, o versículo que passou o ponto, o versículo 18, aparecem os discípulos de João, porque ele fala: tem um homem aí que envia uma palavra e cura o servo, encontra o defunto, manda levantar. João, tem um homem aí fazendo coisas, João, o que você não faz? E João fala: vai lá e vê se é ele. Pergunta para ele se é ele mesmo, aquele que nós estávamos esperando que vinha. Aí ele fala assim, ó. Respondendo então Jesus disse: ide e anunciai a João o que tendes visto e ouvido. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam, e aos pobres é anunciado o Evangelho. Tudo isso, meu irmão, só Jesus pode fazer. Diz para ele que sou eu mesmo. E João compreendeu. E muitos dos discípulos de João começaram a seguir Jesus. E outros falaram: João, e agora, João? João olha e diz: importa que ele cresça e que eu diminua. Mas daí, no versículo 36, aparece uma mulher. Ela já tinha tido um encontro com Jesus, mas o encontro transformou de maneira tão grande a vida dela, que ela falou: preciso fazer alguma coisa. E a Bíblia diz assim, que não diz o nome dessa
uma mulher pecadora. Uma mulher pecadora. E Jesus foi convidado por Simão para participar do almoço lá na casa dele. E aí nessa parte aqui nós vamos encontrar os mesmos três tipos de pessoa. Nós vamos encontrar Simão, que simboliza a autoridade, mas que tem o coração fechado pela religiosidade. Aí eu anotei tudo aqui. Vamos encontrar uma mulher pecadora que não está ali para receber perdão, ela está ali para agradecer. O perdão ela já tinha recebido. A atitude dela não foi pedindo perdão, ela foi lá agradecer. Em volta temos os discípulos e os curiosos. Os discípulos, porque onde Jesus estava, os discípulos estavam. E os curiosos para ver o que ia acontecer, porque Jesus na casa de um fariseu, alguma coisa ia acontecer, né? Se fosse no dia de hoje, o Tatu ia estar, né? O jornalista Tatu ia estar com o carro parado e o microfone na mão, esperando. Vamos ver o que vai acontecer, pastor Israel. Você acha, pastor Israel, Jesus vai curar hoje? Jesus vai fazer cego ver, aleijado? O que você acha? Esse é o Tatu falando, né? O jornalista. Vamos estar ligados mais um pouco, porque mais logo poderemos dar as informações do que aconteceu aqui. Seria assim. Mas o certo é que Jesus estava lá, então tinha todo tipo de gente lá. Tinha os religiosos, tinha os curiosos, tinha a mulher pecadora, mas com o coração grato, tinha o fariseu religioso com o coração fechado. E no nosso meio nós temos tudo isso, meu irmão. Temos os que vêm para adorar. Temos no nosso meio aqueles que vêm para agradecer por tudo que Deus fez. Então ele vem agradecer, ele vem se derramar diante de Deus. Temos os discípulos que estão aqui exercendo as suas funções dentro do ministério, cuidando da igreja, trabalhando para o reino. E temos os curiosos que não estão aqui nem sabem por que estão. Temos tudo. E temos a peça principal, Jesus. Jesus está aqui, você crê? Amém. Você já sentiu ele? Eu já senti. E Jesus não está aqui para julgar. Jesus não está aqui para dizer que você não merece. Jesus está aqui para enviar uma palavra e curar. Jesus está aqui para trazer vida ao sonho que morreu dentro de você. Jesus está aqui para receber a sua gratidão. Jesus está aqui para transformar aquilo que um homem não pode fazer por você. Ele está aqui para fazer nessa noite. Quando o pastor disse que hoje pode ser o dia da tua vida, hoje pode ser o dia da sua vida. Só depende daquilo que você vem fazendo hoje aqui. Qual foi a intenção
que você veio hoje? Eu não sei qual foi a intenção daquele fariseu, Simão, convidando Jesus para jantar na casa dele, comer na casa dele. Não sei qual foi a intenção dele. Não sei. Cada um diz uma coisa, mas no coração, né? No coração ninguém sabe. O coração ninguém sabe. Mas o que você veio oferecer a Jesus hoje? Qual é a necessidade que está te afligindo? O que é que ninguém pode resolver e você precisa de solução? O que é que morreu aí dentro de você que Jesus precisa trazer à vida? É o primeiro amor? Porque em muitos o primeiro amor já morreu. Se envolveu com tantas coisas, tantas preocupações, que já ligou ao automático. E nós temos que tomar cuidado com o automático. Porque quando a gente ora no automático, a gente lê a Bíblia no automático. Eu não sei se já aconteceu com vocês, meus queridos, mas eu passei um tempo na minha vida que eu não lia nem a Bíblia mais para pregar. Eu estava pregando tanto, e eu estava meio estrela, sabe, pastor Israel? Quando o telefone não para, você vem pregando assim, você fica meio estrela assim, aí você começa a se esquecer de onde. Eu já não lia mais nem a Bíblia para pregar. Eu entrei no automático. É tão normal levantar cedo que você já não agradece mais que levantou, meu irmão. É tão normal você sentar na hora do almoço para almoçar e ter a mistura no prato, ter o arroz, o feijão, ter um suco, uma coca, geladinha, que você já não ora mais para agradecer, já ficou normal. Você entra no seu carro, olha para o tanque, o ponteiro está lá em cima, assim, ó. O tanque está cheio. Olha para o caderninho de conta para pagar, está tudo quitado. Já virou no automático. A única coisa que você precisa é vir no domingo. Ficar 2h30 dentro da igreja e depois ir embora, já cumpriu o ritual. Já cumpriu o ritual, está tudo certo. Deus já viu o que você fez. Oh, meu irmão. Sai do automático. O pastor Israel já disse que o coração quebrantado. O Senhor não quer que você rasgue suas bocas. O pastor Israel falou aqui. Ele quer a sua adoração. Ele quer a tua gratidão. É você levantar e agradecer porque levantou. É você estar sentado olhando para a comida e sabendo que você dá uma oferta missionária porque tem 600 crianças que não têm o que comer e precisa que alguém mande para eles poderem se alimentar lá do outro lado. Mas você tem. É você saber que tem um pai pedindo para a igreja orar porque o filho dele caiu, bateu com a cabeça e está doente. Mas os seus filhos saíram correndo daqui para ir para a salinha brincar. Você deu graças a Deus que você viu eles correndo? Para ir para a salinha? Pois é. Está vendo, meus irmãos, como temos motivos para ser grato? O salmista diz, traz a memória que a manga que me amou lá,
esperança. Se lembra do sacrifício de Jesus, da cruz que era sua, das afrontas, daquilo que Ele passou para que hoje você estivesse aqui, com liberdade, sendo guardado por Ele, sendo curado por Ele, sendo alimentado por Ele. O salmista disse: estou novo, hoje sou velho. Nunca vi um justo padecer necessidade, nem a sua descendência mendigar o pão. Olha para você hoje. Quem Ele te fez. Olha para o projeto que Ele tem na sua vida. E o que você está fazendo para que isso se cumpra. Quinta-feira nós tivemos um culto tão abençoado, pastor, no Cafeiros. Deus desceu, Senhor. E eu estava orando assim, meu Deus, vai fazer 3 meses aqui. Você não apareceu para mim ainda do jeito que eu estava pensando. Você não apareceu para mim ainda do jeito que eu estava pensando. Eu estou precisando de umas respostas. Na quinta-feira, algo mudou naquele lugar assim. Eu senti o céu movendo. O telefone tocou umas 4 vezes. Pastor, eu quero congregar com você. Eu estou desviado. Eu estava desviado, pastor, mas eu quero ir congregar com você. Eu falei: obrigado, você está me respondendo. O outro falou: pastor, eu estou aqui meio parado aqui, pastor. Eu sei tocar violão. Eu posso ir tocar? Eu falei: venha, meu filho, você está com... Eu estou meio parado. Eu falei: não, você estava descansando, agora você já está nativa de novo. Põe o uniforme e vem. Comprei ali. Deus deu até um violão. É rosa, mas... meu irmão. Você quer que o céu se mova? Se move também. Não fique esperando, não. Se move, meu irmão. Porque o mais difícil Ele já fez. O mais difícil Ele já fez. Deus tem poder e autoridade. E o que mais me impressiona é que Ele deu para mim e para você esse mesmo poder e essa mesma autoridade. Se as coisas não estão bem lá na sua casa, a culpa não é dele, a culpa é sua, porque não tem usado a autoridade que Ele te deu para colocar as coisas no lugar. Aqui Ele estava andando, fazendo o ministério dele. Foi o culto mais poderoso. E para mim tem hora que eu falo assim, que ele nem acabou o ministério dele, né? Porque ele, na verdade, ele foi e prometeu voltar. Então, ainda está no processo, não é não, professor? Está no processo. Ainda está acontecendo o ministério. Eu quero falar para você que para causas impossíveis nós temos a solução. E a solução é Jesus. Para as causas impossíveis nós temos solução. E a solução é Jesus. Para a morte nós temos solução também. O pastor Paulo Duarte ele brinca muito. Mas tem hora que ele fala umas coisas que não para ouvir. A irmã falou: pastor, eu vou morrer, ora por mim. Ele falou assim: não, eu vou orar por você. Se Jesus te curar, nós vamos se alegrar. Mas se Jesus não te curar,
você se alegra sozinho lá no céu. Então, meu irmão, para a morte nós também temos a solução. Se nós orar e Jesus curar, nós tudo se alegra. Se nós orar e Jesus não curar, só a pessoa se alegra, que vai estar lá no céu. E está tudo bem. Para o seu sonho que você achou que perdeu, é porque você foi fazendo um atalho. E Deus não trabalha com um atalho. Se você entrou num atalho, ainda dá tempo. Volta da onde você pegou o atalho e vai pelo caminho que Ele mandou, que daí vai dar certo. Compreende? Se não está dando certo, é porque você pegou algum atalho no meio do caminho. E toda vez que você pegar um atalho, vai dar errado. Volta lá no começo de novo, vê aonde você pegou o atalho, endireita o caminho e vai. Não para, meu irmão. Tem que ser igual o GPS. O GPS não manda você parar e voltar. Ele fala, reprogramando a rota. Ele vai mandar você para onde Ele tinha mandado antes. A mesma coisa é o Espírito Santo. É porque você não está usando o GPS do céu. O GPS do céu se chama Espírito Santo. Mas será que é? Porque Jesus disse assim, ó, eu vou ao Pai, mas eu vou enviar Ele outro como eu vou te enviar outro. Vou enviar outro para vocês. O Espírito da verdade